Ao ver nossos maiores com nossas agruras, misérias nossas não nos parecem tão duras. Quem sozinho sofre, mais sofre em pensamento, esquecendo a franquia, o regalo e o contento. Mas eis que a mente evita os diversos agrores, quando o auxílio do amigo nos palha as dores. Quão leve e suportável parece o penar, se o que nos faz curvar ao rei faz se dobrar. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Diário de Leitura. Eu me chamo Emily e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que eu ando lendo, quais leituras eu concluí recentemente e o que eu achei de cada uma delas. Bom, no momento eu estou lendo 4 livros: Ben-Hur, O Despertar da Senhorita Prim, O Falecido Mattia Pascal e O Castelo Animado. O Despertar da Senhorita Prim é, na verdade, uma releitura, que inclusive está sendo uma experiência incrível. Eu estou simplesmente hiper focada nesse livro no momento. E estou doida para trazer conteúdo sobre ele aqui para vocês. Ah, então quer dizer que o livro é muito bom e que você está amando a leitura? Não, não é bem assim. O que eu estou gostando mesmo é dessa aventura de reler e reler com um outro olhar, mais pé no chão, menos apaixonada e prestando atenção em alguns detalhes que me escaparam no primeiro contato com esse livro. O mais legal de fazer uma releitura não é só aproveitar mais o livro, captar mais detalhes da história e apreciá-la com mais calma, mas também é perceber que a nossa relação com os livros não é estática. Reler é quase como fazer uma viagem no tempo, em que podemos revisitar o passado, confrontá-lo com o presente e avaliar se continuamos com a mesma percepção sobre o livro ou se alguma coisa mudou, e se mudou, o que mudou. Por que pensamos diferente hoje? O que aprendemos? E o que se aproxima mais da verdade? A percepção atual ou a anterior? E eu já adianto a vocês que a minha percepção sobre o Despertar da Senhorita Prim mudou drasticamente. Antes eu amava de paixão esse livro. Quase não via defeitos nele, mas agora, com mais experiência de vida e de leitura, a história é outra. Admito que, desde a última vez que falei com vocês sobre Ben-Hur e sobre o falecido Mattia Pascal, eu não avancei muito nessas leituras, então eu não vou falar sobre elas hoje. Eu acabei focando mais em concluir a leitura de Amor de Perdição, Pequena Coreografia do Adeus e também de Rei Lear, que foi o livro desse mês do meu desafio de 12 livros para ler em 2025. E eu consegui concluir a leitura dele e também de Amor de Perdição e Pequena Coreografia do Adeus. Então é sobre esses livros que eu vou comentar aqui brevemente com vocês, começando com o livro que eu mais amei, que foi Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. No primeiro podcast que eu postei aqui no canal, eu comentei bastante com vocês sobre esse romance. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem ainda não assistiu, não ficar perdido aqui nesse vídeo, tá bom? Pra mim, Amor de Perdição foi um romance assim surpreendente. Eu não esperava que eu ia amar tanto esse livro. E eu amei ele justamente a partir do momento em que ele se diferencia de Romeu e Julieta. Quando eu percebi essa diferença assim brutal entre uma obra e outra, eu pensei, nossa, isso aqui é diferente, tem um negócio a mais. Eu já vou dizer o que é. Quando nós pensamos em Romeu e Julieta, já criamos na nossa mente a imagem daquele casal apaixonado, aquele amor romântico e dramático e trágico. E Amor de Perdição tem muito disso também, só que há um momento em que o autor faz uma ruptura com esse padrão. E ao invés de ele fazer os personagens morrerem de amor, como aconteceu com Romeu e Julieta, por não conseguirem viver um sem o outro, Camilo Castelo Branco faz Simão e Teresa morrerem respectivamente de remorso e decepção. E o negócio fica ainda pior quando nós percebemos que no fim, de certa forma, eles acabaram se odiando. E o amor que eles tinham acabou definhando antes mesmo de florescer. E isso foi simplesmente genial. O autor foi fiel do início ao fim à construção que ele fez de cada um dos personagens.
Simão, desde o início, é descrito como um jovem impetuoso, rebelde, com ideais revolucionários. Quando ele conheceu Teresa, ele abriu mão dessas loucuras da juventude, mas a sua transformação não foi plena, não foi profunda, porque ele acabou transferindo esse desejo de confronto, a sua rebeldia, para o campo amoroso. E seu amor por Teresa virou a sua nova causa, um verdadeiro palco para o seu orgulho. E na primeira dificuldade desse amor, ao invés de ser paciente, de pensar na melhor opção ali para lidar com aquelas dificuldades, não. Quis logo acabar com tudo, desistir de tudo, pensando apenas na própria dor. Ele não pensou nas consequências, no que ia causar a Teresa. E fez uma coisa terrível, que condenou a ele e a ela também. Tudo isso porque ele preferiu se afundar no papel de vítima. O eterno amante sofredor. O coitado de Simão que não tinha outra opção a não ser dar um fim em Baltazar, como se isso fosse resolver todos os seus problemas. Eu achei que ele é um mimado, que queria tudo fácil, que na primeira dificuldade, eu vou desistir, não vai dar certo. Na primeira dificuldade, camarada, você nem tentou e nem cogitou outras opções. Isso é o pior. Francamente, eu fiquei com muita raiva desse personagem. E Teresa, assim como Simão, via o amor como um fim em si mesmo, idealizava demais esse amor, essa vida juntos, e como esses sonhos e expectativas foram frustrados por seu pai e por Simão, ela acabou muito ferida, cheia de rancor e amargura. E, no fim, ela escreveu uma carta cheia de malícia e rancor para Simão, onde basicamente ela dizia: eu morri por esse amor, agora é a sua vez. E eu vou ler essa carta para vocês. Só contextualizando para vocês. Teresa, ela estava doente, estava no convento, confinada, e a última carta que Simão mandou para ela, basicamente ele estava dizendo que meio que estava arrependido ali de tudo, e que ela podia fazer o que o pai dela queria, ou seja, casar com outro, sei lá. Basicamente ele disse: se lasque, viva a tua vida. E se vocês acham que eu tô exagerando, peraí que eu pego a carta dele também pra mostrar pra vocês. Olha o que ele falou. Não esperes nada, Marte. A luta com a desgraça é inútil. E eu não posso já lutar. Foi um atroz engano o nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhamos ao encontro da morte. Esquece-te de mim e adormece no seio do nada. Salve-te se podes, Teresa. Renuncia ao prestígio de um grande desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para ti uma aurora de paz, vive para a felicidade deste dia. E se não, morre, Teresa. Que a felicidade é a morte. É o desfazerem-se em pó, as fibras laceradas pela dor. É o esquecimento que salva das injúrias a memória dos padecentes. Aqui, Simão está mostrando um desprezo velado à sua amada, entre muitas aspas, mascarado por essa linguagem romântica e trágica, mas ainda assim é um desprezo. E é como se ele dissesse: me arrependo de ter me envolvido com você, tô nem aí pra você, você pode morrer, pode viver com outro, tô nem aí. E ela, por vingança, manda uma carta super maliciosa pra ele. Basicamente dizendo: morra também, desgraçado, agora morra. Vamos à carta de Teresa, né? Que ela planejou tudo para que Simão lesse essa carta depois que ela já tivesse morrido. É já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa. A hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura. Não deveria escrever-te, mas perdoa a tua esposa do céu a culpa, pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora, hora final da noite da minha vida. Captaram a malícia aqui? Captaram? Fisgaram aqui essa malícia? Quem te diria que eu morri se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco perderás de vista este mosteiro, correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo voz humana que te diga: a infeliz
espera-te noutro mundo, e pede ao Senhor que te resgate. Se te pudesses iludir, meu amigo, quererias antes pensar que eu ficava com vida e com esperança de ver-te na volta do degredo? Assim pode ser, mas, ainda agora, neste solene momento, me domina a vontade de fazer-te sentir que eu não podia viver. Captaram a malícia aqui? Parece que a mesma infelicidade tem às vezes vaidade de mostrar o que é, até não podê-lo ser mais. Quero que digas, está morta, e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Nossa, nesse momento, quando eu li pela primeira vez, eu parei e pensei, cara, parece aquelas personagens da Jane Austen, naquelas conversas de salão cheias de veneno. Isso não é queixar-me, Simão, não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à morte se tu ficasses, mas, de um modo ou de outro, era inevitável fechar os olhos quando se rompesse o último fio, este último que se está partindo, e eu mesma o ouço partir. Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de juntar um remorso injusto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz nesse mundo, se Deus permitisse à minha alma esta visão. Feliz, tu, meu pobre condenado. Sem o querer, o meu amor agora te fazia injúria. Julgando-te capaz de felicidade, tu morrerás de saudade. Se o clima do desterro não te matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela, era, Simão. Se a tivéssemos como tu, ma pintavas nas tuas cartas, que eu li há pouco. Aqui ela está tentando machucar mesmo, fazendo ele lembrar das coisas que ele falava, que ele prometia, para ele lembrar que ele está preso pela palavra dele, né, pela honra. Estou vendo a casinha que tu descrevias defronte a Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do Mondego, a hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com mudez do coração ao teu silêncio e, animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio como se fosse ao de minha mãe. Tudo isto li nas tuas cartas. Tá vendo? Ela tá lembrando ele. Você que falou isso, cabra. E parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma se está recordando. Noutra carta, me falavas de triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia, após a tua aspiração, ao adiante dela, porque o maior quinhão dos teus prazeres, de espírito também queria eu que fosse meu. Era criança há 3 anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória, e imaginava-os realizados como obra minha. Se tu, me dizias, como dissestes muitas vezes, que não serias nada sem o estímulo do meu amor. Ou seja, aqui ela está deixando mais claro ainda. Lembre do que você me falou e lembre das tuas promessas. Você disse que não seria nada sem o meu amor. Agora eu morri. O que é que tu vai fazer? Não resta mais nada para você, não é mesmo? Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu com a desesperança e com a vida, Simão? Ou seja, você poderia viver desse jeito, Simão? Eu não podia. Os instantes de dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que faria tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração que a desgraça te esmagou, sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca hás de amar, não, meu esposo? Ou seja, o que ela quer dizer aqui é: você nunca vai amar de novo, não é, meu esposo? Ela quer garantir isso. Terias pejo de ti mesmo
Se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra diante dos teus olhos enxutos? Sofre, sofre ao coração da tua amiga estas derradeiras perguntas, a que tu responderás no alto mar, quando esta carta leres. Rompe amanhã, vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Abençoado seja, Simão, Deus te proteja e te livre de uma agonia longa, ou seja, espero que você morra logo. Todas as minhas angústias lhe ofereço em desconto de tuas culpas, ou seja, você é o culpado da minha desgraça. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoada. A Deus, a luz da eternidade, parece-me que já te vejo, Simão. Basicamente foi, espero que você dê um jeito na sua vida logo. E este é o fim desta carta de ódio. Gente, quando eu terminei de ler essa carta aqui, eu só fiquei pensando na Catherine Earnshaw, lá do Morro dos Ventos Uivantes, porque no leito de morte ela também fez uma safadeza lá com Heathcliff, com todo um jogo de palavras ali cheio de malícia, pra garantir que ele ia ter uma vida desgraçada e que não ia ser feliz, só porque a vida dela estava acabando. E ela conseguiu, que nem a Teresa. Por hoje já chega de amor de perdição, já falei demais. E já esquecendo, gente, deixa um like. Se inscrevam no canal se vocês estão gostando do vídeo, para acompanhar os próximos vídeos também. E eu vou deixar aqui na descrição o link de compra desse livro e dos outros que eu vou comentar aqui durante o vídeo. E se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante e não vão pagar nenhum valor adicional por isso. Vamos para o próximo livro que eu concluí a leitura recentemente, que foi... Qual foi? Ah, Pequena Coreografia do Adeus. Deu um branco agora. Eu estou nessa minha jornada de dar oportunidade a autores contemporâneos. Eu quero conhecer, quero ler, poder avaliar com meus próprios botões para ver se o negócio é bom mesmo. E nesse caso, né, da Pequena Coreografia do Adeus, eu não tinha visto nenhuma avaliação negativa dele. E isso já me deixou intimidada, porque eu pensei, rapaz, se eu não gostar desse livro, eu vou ter que falar. Pensa na dor de cabeça? Porque é muito mais fácil você falar que o livro é maravilhoso, que você gostou, que ele é esplêndido. Mas quando você lê o livro e vê que ele não é lá essas coisas todas monumentais que as pessoas dizem, é complicado. E pra mim, esse foi o caso de A Pequena Coreografia do Adeus, infelizmente. No início, eu fiquei bem empolgada, pensando, nossa, proposta legal, bacana aqui, quero ver como a autora vai retratar isso, porque o tema do livro é interessante. Mas que fique claro que eu dizer que o livro não é lá uma coisa, uau, imperdível e monumental, não quer dizer que ele seja totalmente ruim. Em algumas cenas, a autora conseguiu tratar certas questões com sutileza e profundidade. Como, por exemplo, a reação da protagonista Julia quando viu o pai certa vez andando na rua com uma outra mulher. Ou quando ela foi visitá-lo e eles tiveram uma briga. Eu achei muito interessante a forma como a autora trabalhou a dualidade da personagem ali. Ela tinha raiva do pai, mas ela amava o pai ao mesmo tempo. Do mesmo jeito o comportamento dela com a própria mãe. Ela tinha raiva da mãe, tinha rancor, mas queria o afeto da mãe. Outra coisa que eu gostei e achei muito coerente foi a autora mostrar que a personagem ela era muito invejosa, porque ela olhava a vida das pessoas e imaginava que todo mundo tinha uma vida incrível, muito melhor que a dela, que só ela sofria no universo, né? Eu gostei disso, achei muito interessante e convincente para o drama ali em que essa personagem estava inserida. Também gostei do drama dela com a professora de balé. A carência dela com essa professora. Porque como ela tinha carência materna, porque a mãe era violenta com ela, ela não tinha esse carinho da mãe, nem tinha tanto carinho assim do pai, qualquer adulto que desse atenção para ela, ela sentia essa carência, essa inclinação para se apegar, a querer aprovação. Isso ficou muito legal também. Porém, no geral, esse livro tem problemas que eu não posso ignorar. Por exemplo, aqui nesse livro, a autora ela adota um estilo híbrido,
ou seja, um texto que flutua entre a poesia e a narrativa tradicional, criando um texto fragmentado, visualmente disperso e carregado de imagens metafóricas. E essa escolha estilística tem um efeito direto na forma como o sofrimento de Júlia é transmitido ao leitor. Me parece que a autora queria escrever algo bonito, sensível e poético, mas a estética desse livro acaba engolindo o conteúdo dele. O drama da protagonista, em tese, é uma coisa muito séria, mas na forma como ele foi transmitido ao leitor, em vários momentos, ele foi suavizado demais. E nesse ponto, a linguagem poética utilizada no livro foi uma pedra no sapato. Tanto que eu estava para lá da metade do livro, e inclusive esse é um livro muito fácil de ler, você lê em um dia se quiser. Eu estava para lá da metade e eu fiquei com aquela sensação de, ué, é como se eu não tivesse lido nada. Sem falar que a personagem Júlia fica remoendo demais os traumas dela, sem sair do canto. É sempre a mesma ladainha. É um negócio que chega a ser monótono. Então é isso, foi isso que eu achei da Pequena Coreografia do Adeus. É um livro que tem seus méritos, só que no geral é uma história onde a autora tenta poetizar tanto e embelezar tanto a dor e o sofrimento da personagem que acaba deixando a história etérea demais, nas nuvens, suave, flutuando, e não no bom sentido. Eu já falei demais hoje, mas fiquem comigo que eu ainda vou falar de Rei Lear e do Castelo Animado. Começando com Rei Lear, que foi um dos livros que eu terminei de ler recentemente. E eu gostei bastante dessa peça. Me surpreendeu muito também. Não superou Otelo. Otelo continua sendo a minha tragédia preferida de Shakespeare, mas essa peça também ganhou o meu coração. Essa peça vai contar a história de um rei que envelheceu sem sabedoria. Ele vai dividir as suas terras, as suas posses, para suas 3 filhas. Só que uma delas se recusa a bajulá-lo. Então ele deserda ela da forma mais cruel possível e acaba dando tudo que ele tinha para as 2 filhas mais velhas. Só que tem um porém. Essa filha deserdada era a única que amava ele de verdade. As outras 2 só amavam da boca para fora, no fundo elas não estavam nem aí pro pai delas. E é isso que vai dar início à tragédia. Porque essas 2 filhas mais velhas, elas são muito cruéis e ambiciosas. Vão desprezar o pai, destratar ele. É uma coisa bem triste mesmo que elas vão fazer. E paralelo a isso, ainda temos o núcleo de outros personagens que também vivem um drama familiar. É um nobre, um senhor, que tem 2 filhos, e um deles é um nojento desgraçado que enganou o pai e o irmão para que o pai dele ficasse contra o irmão e mandasse matar o irmão, só para ele ficar com toda a herança para ele. E depois ele trai o pai e condena o pai à morte. É isso. É um infeliz. O nome desse desgraçado é Edmundo e o nome do irmão dele é Edgar. O Edgar, ele teve que fugir para salvar a própria vida e acabou tendo que fingir que é um mendigo, colocou esterco na cara, ficou andando pelado, assim, como se fosse fingindo ser doido mesmo. Então, assim, é dramático, mas a forma como é escrito é cômico. Edgar finge ser um doido muito bom, ele é muito bom fingindo ser doido, cara. Ai, eu me diverti demais com esse livro. O final é bem triste, mas vale a pena. Agora, para finalizar e descontrair um pouquinho mais, eu vou comentar com vocês sobre uma das minhas leituras atuais, que é O Castelo Animado, da escritora Diana Wynne Jones. Quem é fã do estúdio Ghibli vai achar esse nome familiar, não é? Porque eles têm um filme com este mesmo nome. E foi por causa desse filme que eu fiquei interessada na história e acabei descobrindo que, na verdade, aquele filme foi inspirado em um livro. E eu tomei coragem e já comecei a ler. Eu só li 1 capítulo e meio, basicamente. Não li tanto, mas já deu pra notar que o livro é diferente do filme. O livro começa nos apresentando
a família, a vida ali da protagonista, que é a Sophie. É dito que a mãe dela morreu quando ela tinha 2 anos e a irmã dela, mais nova, tinha apenas 1 ano. Essa irmã dela se chama Letty. Mas o pai dela acabou se casando novamente com uma mulher, uma funcionária ali da loja de chapéus que eles tinham. E essa mulher teve uma filha, chamada Marta. Nesse mundo, é dito que as filhas mais velhas, elas não têm expectativas de terem grandes coisas, serem famosas, viverem aventuras, nem nada. Então a Sophie já cresce com esse peso na existência dela, de que a vida dela vai ser sem graça. As 3 irmãs são bonitas, mas a Letty, ela é a mais bonita, ela se destaca das 3. O pai delas tem muita preocupação com sua educação e manda elas para uma escola bem cara, só que o coitado acaba morrendo e deixa um monte de dívidas para a família. Por conta disso, a sua mulher, a viúva no caso, ela tem a ideia de mandar cada uma das meninas para um lugar diferente para elas se tornarem aprendizes, porque no momento ela não tem condição de sustentar todas elas. A filha dela, que é a caçula e tem mais chances de ter sucesso e se tornar alguém ilustre na vida, ela é mandada para ser aprendiz de uma feiticeira. A Letty, por sua vez, como é a mais bonita, ela é mandada para trabalhar em uma cafeteria. Lá ela ia ver muitas pessoas e ia acabar arrumando um marido logo. E a Sophie, que era a mais habilidosa, acaba ficando em casa mesmo para ser aprendiz da própria madrasta e se ocupa do negócio da família, confeccionando chapéus. Pouco tempo depois de Sophie assumir essa função de confeccionar chapéus ali para a loja da família, o negócio decolou e os chapéus que ela fazia vendiam como água e as dívidas que a família tinha não eram mais nada, eles estavam faturando demais. E enquanto isso, Sophie só trabalhava e a vida dela ficou muito cansativa. Ela era tão solitária que passou a conversar com os chapéus, dizendo que, você é muito bonito, você vai ser amado, uma pessoa de valor vai querer você, essas coisas. Enquanto isso, nós também vamos conhecendo o plano de fundo dessa história, os problemas desse mundo, outros personagens como o Mago Hall, que é mencionado na história como um homem perverso que come corações de moças. Então as moças não podem sair sozinhas na rua porque ele sequestra elas e devora seu coração. E também uma tal de bruxa das terras desoladas, que é uma mulher perversa que fica assombrando a região e tem um clima de medo geral ali do povo em relação a essas 2 figuras. Passado alguns meses que as irmãs da Sophie saíram de casa, ela decide que vai visitar a sua irmã Letty, que é a que está mais próxima dela. E é uma coisa surreal, porque elas estavam na mesma cidade, fazia meses que Sophie não a via, porque ela não saía do trabalho, só fazia trabalhar. Quando ela chega lá no estabelecimento onde a irmã dela está trabalhando, ela vê que a irmã dela tem um montão de pretendentes e uma coisa de louco assim. Depois elas vão conversar em particular e a Sophie fica surpresa, e eu também fiquei surpresa, porque a irmã dela diz: "Eu não sou a Letty, eu sou a Marta." E é assim que acaba o primeiro capítulo. E eu já fiquei doida pra ler o próximo, porque eu fiquei, como é que é? Que história é essa? Marta deve ter aprendido alguma coisa pra trocar de corpo com a irmã, que conversa é essa? E foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. E o mais surpreendente é o que vem depois. É Marta falando que a mãe dela está explorando Sophie e que ela e Letty sabem disso e estão preocupadas com Sophie. E Sophie fica chocada. Como assim você está falando assim da sua própria mãe? Aí ela diz: "É justamente porque é minha mãe que eu sei que ela faz isso. Eu conheço ela, por isso que ela me mandou pra longe e mandou a Letty pra longe também." E é no meio dessa confusão que eu parei. Então, no próximo podcast eu trago atualizações pra vocês. Outra coisa, eu acho que Sophie já se encontrou com Hall, mas eu não tenho certeza. Porque teve um cara que abordou ela na rua enquanto ela estava indo ao encontro da irmã e não tenho certeza se era ele ou não. Então, no próximo vídeo eu venho e conto pra vocês. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!